a atual guerra entre Hamas e Israel produzirá o impacto daqui a 50 anos. Eu fiz isso foi um projeto que eu fiz durante o meu doutorado na Alemanha. Eu entrevistei pessoas que nasceram nos anos 40 na Alemanha sobre sua experiência de ter vivido bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se você nasceu, por exemplo, em 43 em Berlim, você conviveu com bombardeios permanentes durante os primeiros 2 anos de sua vida. Só. Aos 2, a guerra acabou e você teve uma vida de paz. Todas essas pessoas sofreram traumas irreversíveis. Eu entrevistei pessoas de 80 anos que nunca trabalharam na vida. Porque eles ficaram tão traumatizados durante os primeiros 2 anos da vida deles que essas pessoas não conseguiram contribuir para a economia alemã. Ficaram totalmente transtornados. Então, a gente fala muito de vítimas, pessoas que morre muita criança, etc. Mas quem sobrevive nunca vai, a maioria nunca vai superar esse conflito. Ainda mais esse conflito que, putz, ele ainda se arrastará por muito tempo. Não, muito tempo. Mas vamos supor que amanhã tem uma paz. E a gente fala, nossa, que bom, agora vamos... o custo econômico, mesmo uma pessoa que sobreviveu, é tão grande, porque um país tão pobre assim não consegue prestar assistência psicológica. Mesmo a Alemanha, que uma questão de uma década se recuperou com uma rapidez. Meados dos anos 50, a Alemanha já era um país bastante próspero. Mas essa questão simplesmente não foi resolvida. Tem pessoas... Os caras não tem a mesma estrutura, né? Não conseguem... Não tem a mesma estrutura, não, exato. Então, assim, o que isso acontece? Mesmo se você conviveu com essa realidade aos 15, a sua vulnerabilidade, a radicalização ideológica é enorme. Então, infelizmente, o cenário mais provável é o quê? Pode ser que Hamas acabe, mas aí surge um grupo ainda mais radical a partir da filosofia de que Israel nunca vai querer, da narrativa, que Israel jamais vai aceitar a criação de um Estado palestino e a única maneira de resistir é a luta armada, que a gente teve em vários momentos intifadas contra a população de Israel, etc. Então, a gente está... Eu sou uma pessoa muito otimista. Mesmo em geral, caindo um monte de míssil lá em geral sobre o mundo. Mas nesse quesito, infelizmente, Entendi. é tão difícil. Eu já viajei a Cisjordânia, a Israel, ao Irã. E você tem pessoas que sofreram, assim, cujos familiares foram tão impactados, são pessoas visivelmente tão traumatizadas que querem se vingar, etc. E aí o grande problema é que se surgir lá uma liderança política moderada, disposta a realmente dizer, gente, aqui é um compromisso. A gente vai ceder, eles vão ceder, vamos tentar. Essa pessoa vai ser ou derrubada ou assassinada, porque tem muita gente que não está disposta a ceder. Então o Netanyahu, inclusive, ele não pode nem mudar a própria narrativa, né? Porque assim, ele tá falando que cessar-fogo só se devolverem os caras, não sei o quê. E ele fala isso porque ele sabe que os caras não vão devolver os reféns. O caso do Netanyahu, na verdade, é um caso até muito infeliz assim, naquele momento, porque é uma pessoa que estava prestes a cair em um governo pouco popular, muito instável, e geralmente em situações de conflito, governos não trocam de primeiro-ministro. Então é muito difícil, porque você está numa situação... Israel, assim, eu acho que... eu tenho amigos dos dois lados. Os dois lados... E aí, obviamente, né, em Gaza existe um sofrimento imensurável assim, da população. E como eu disse, os traumas, a radicalização, aquilo é... E também é realmente um grande fracasso da política externa americana, de não ter conseguido pressionar Israel para poupar a população civil, né? Porque, claro, você pode dizer, não, a Hamas utiliza a população civil como escudos humanos, etc., mas aquele conflito atrapalhará a reputação do país, as relações do país com muitos outros países ao redor do mundo por décadas. Então, o saldo desse conflito é ruim para Israel, porque
o país só conseguirá se sentir seguro quando fizer as pazes com seus vizinhos e quando os vizinhos enxergarem Israel como um Estado legítimo que teve a grandeza de também reconhecer e viabilizar um Estado próspero palestino. Né? Sem isso, você estará numa situação de tensão permanente. E a sociedade palestina também vive sob tensão permanente. Permanente. Atualmente, por exemplo, você teve poucas horas atrás um ataque gigantesco por parte do Irã contra Israel. Então a sociedade também sob tensão permanente. Não é complicado. Agora, o Netanyahu compreendeu que o ataque terrorista de Hamas contra Israel foi uma falha gigante de segurança. Foi um grande fracasso dele, porque a primeira responsabilidade de um chefe de governo é proteger a população. Ele não conseguiu. E o natural seria, quando acontece isso, dizer, peraí, vamos talvez nomear um grupo que vai analisar o que aconteceu e a partir do resultado a gente vai responder politicamente, o que poderia ser a renúncia, por exemplo, para dizer, olha, eu falhei de uma maneira tão grotesca que eu não tenho mais legitimidade para governar. Mas tu acha que ele seria capaz de renunciar em algum momento? Não, por quê? Porque ele enfrenta tantos casos, investigações de corrupção, que ele seria preso. Isso é o grande drama. É como facilitar a saída de líderes controversos. O mesmo que acontece na Venezuela. Por que o Maduro não saiu do poder? Porque se sabe que se sair do poder vai ser preso imediatamente por violações de direitos humanos, etc. No caso do Netanyahu tem numerosos casos. Ele já em várias vezes perdeu eleições, sempre conseguiu voltar. E sabe explorar uma situação nos Estados Unidos em que a maioria da população americana é pró-Israel, muito mais do que a população europeia ou latino-americana. Uma série de questões. A população judaica também, uma certa sensação de responsabilidade pela segurança de Israel. Então, uma relação histórica. O Israel só tem isso com a Alemanha, além disso. A Alemanha também, como a Alemanha, de certa maneira, é responsável pela existência de Israel, sem o Holocausto, dificilmente teria hoje o Estado de Israel. Então, e em relação de uma culpa histórica por parte da Alemanha, para você ter uma ideia, a Angela Merkel disse, certa vez, a ex-primeira-ministra da Alemanha, disse que a segurança de Israel é uma das razões de ser da Alemanha. É intimamente ligado ao propósito da nossa nação. É a proteção desse Estado. Porque a gente cometeu tantas atrocidades contra a população judaica no mundo que agora a gente precisa fazer de tudo para proteger. Então, agora e aí eu nisso concordo, com crimes de guerra sendo cometidos por Israel contra a população civil em Gaza, é muito difícil para a Alemanha conciliar essas duas coisas. Nos Estados Unidos, o espaço político que o presidente americano tem antes de uma eleição para pressionar Israel é muito pequeno. O Donald Trump acusa o Biden e a Kamala Harris de ser pró-Hamas, para se ter uma ideia. Enquanto o mundo critica o Biden de não fazer o suficiente para estabilizar a região, qualquer movimentação minimamente crítica em relação a Israel tem um custo elevado do ponto de vista político nos Estados Unidos. Então o Netanyahu, de certa forma, utiliza essa realidade e consegue se impor contra o Biden, que realmente, sobretudo na segunda parte do mandato, foi um líder já bastante fragilizado. Mas a Kamala Harris agora, por exemplo, não tem muito o que fazer. Poderia dizer ao Netanyahu, cara, se você não oferecer um plano viável para um acordo com Gaza e um plano para a gente chegar numa resolução de 2 estados, eu vou parar de te enviar armamentos. Mas aquilo seria uma decisão ruim do ponto de vista político interno. E a Kamala Harris quer vencer a eleição daqui a um mês. Total. E dá para fazer isso depois que a eleição tiver, vamos dizer, quem ganhar consegue fazer um movimento nesse sentido, será? Ou ainda assim é arriscado? Porque ainda me parece ainda assim arriscado. Sim, continua sendo arriscado porque você ganhou a eleição e aí você precisa construir sua maioria, etc. Ou seja, e também você não quer perder apoio. Ou seja,
não há muito apetite para perder aliados para você lidar com uma questão e aí você não pode resolver uma reforma do sistema de saúde, por exemplo. Então, você quer preservar isso.